Um bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Fernando Nicolau e hoje fui convidado para tratar de uma forma rápida e resumida com os senhores, com as senhoras, sobre um tema de extrema importância, muito relevante nas nossas atividades pastorais, nas nossas atividades enquanto líderes e principalmente nas relações humanas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional e principalmente nesse nosso contexto, nesse ambiente cristão, nessa nossa comunidade, onde a todo tempo nós interagimos, seja entre irmãos, seja com pessoas de fora da nossa comunidade que eventualmente nos procuram, seja para pedir um conselho, seja para pedir uma oração, seja para buscar a palavra de Deus. E esse tema, inclusive, ele é o objetivo final dessa conversa, de responder exatamente onde que a teologia e a psicologia se encontram. Dessa forma, buscando um melhor entendimento, uma melhor compreensão, para que a gente possa, ao final, respondermos essa questão de onde exatamente a teologia se encontra com a psicologia, é importante que nós saibamos como surgiu a psicologia, quais são as principais abordagens psicológicas. É importante o nosso entendimento sobre a motivação humana, se conectando com as nossas necessidades básicas e também que nós compreendamos a questão da abordagem sistêmica. Bem, a palavra psicologia, ela deriva de dois termos, o termo psique e o termo logos, que traduzidos, respectivamente, são alma e estudo. Ou seja, para nós, psicologia significa o estudo da alma. Nesse sentido, Duarte Mesquita, ele escreve que a psicologia surge com o intento de se compreender a alma humana. E por isso, originalmente, ela se vincula, ela se atrela à filosofia e à teologia. Esse desejo, esse intento de se compreender a alma humana, os primeiros relatos que se tem são da Grécia Antiga. Então pode-se dizer que a psicologia surge ainda na Grécia Antiga. Esse intento de se compreender a alma humana, ele é bem amplo, seja a conhecer a si próprio, seja a conhecer o próximo. E nós temos como exemplo o próprio Sócrates, um filósofo grego, que ele tem uma frase muito conhecida que diz: conhece-te a ti mesmo. Então, a psicologia vai surgir na Grécia Antiga, no entanto, ela apenas vai ser conceituada como ciência em 1879, na Alemanha, onde um pesquisador chamado Wundt, ele funda o primeiro laboratório de pesquisas em psicologia. E por isso, ele é chamado o pai da psicologia moderna. Então, o surgimento na Grécia Antiga e a psicologia como ciência na Alemanha em 1879, a partir de então. Dentro do estudo da psicologia, após ela ser recepcionada como ciência propriamente dita, diversas teorias e metodologias foram apresentadas ao longo do tempo por pesquisadores que buscavam interpretar a mente humana, incluindo os nossos pensamentos, as nossas emoções. Isso é chamado de abordagem psicológica. E as principais delas, as quais a gente vai discorrer rapidamente, são o behaviorismo, a psicanálise, o gestaltismo e o humanismo, por último deles. O behaviorismo, que é a primeira abordagem psicológica, ele defende a tese do condicionamento do comportamento. E segundo ele, entende-se que a mente humana é uma tábula rasa onde vai sendo modelada a conduta. A segunda abordagem, que é a psicanálise, tendo como criador o médico alemão Sigmund Freud, ela preocupa-se, melhor dizendo, pelos aspectos inconscientes que interferem no comportamento humano. Já o gestaltismo, que deriva da escola chamada Gestalt, preocupa-se com a maneira como as pessoas percebem a realidade. E por último, o humanismo, ele enfatiza
a dimensão dos valores na convivência humana e sua importância na expressão do comportamento. Em se falando de entendermos a motivação humana conectada às necessidades básicas, é importante que nós saibamos quais são essas necessidades. Então, de acordo com Maslow, ele cria uma pirâmide, tendo na base a necessidade de maior importância e no topo uma última necessidade, que para alcançá-la tem que se passar por toda a pirâmide, que são elas: as necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidade de estima e, por último, a autorrealização. Então, a motivação, ela relaciona-se àquilo que impulsiona o ser humano a uma determinada ação. Ela será, de certa forma, um impulso interior que o levará a um determinado objetivo, podendo ser de ordem emocional básica, como, por exemplo, a questão da percepção do que é agradável ou desagradável, bem como aquelas que dependem de estímulos diretos externos. Por fim, pode-se dizer que as motivações emocionais estão diretamente ligadas às intelectuais, abrangendo interesses, ideais e propósitos. Quando nós falamos de abordagem sistêmica, é importante que nós compreendamos os seres humanos como vivendo dentro de um sistema, seja família, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja. Então, nesse sentido, a abordagem sistêmica defende a tese que o ser humano deve ser compreendido a partir das relações que desenvolve com o ambiente e outras pessoas ao seu redor. Nesse contexto estão relações, como disse, entre família, os relacionamentos, comunidade religiosa, ambiente de trabalho, ambiente escolar e outros mais. Então, dessa forma, levando em consideração essas interações e convivências, o comportamento humano sofrerá influência do meio e das pessoas com quem ele convive. E finalizando esse nosso bate-papo, eu volto à questão inicial que ficou em aberta, que era refletirmos e respondermos onde exatamente a teologia se encontra com a psicologia. Nas nossas relações humanas, como disse lá no início, é muito importante que nós nos conheçamos, para que a partir de então nós possamos melhor nos relacionar com as demais pessoas. E dentro da nossa atividade pastoral, dentro da atividade de aconselhamento pastoral, por vezes receberemos pessoas com problemas que não seremos capazes de responder apenas com esse nosso conhecimento teológico. Então será muito importante que nós tenhamos o discernimento da hora certa a direcionar, quando for o caso, as pessoas para um tratamento psicológico. E isso vai ser de grande valia, porque a psicologia vai estar complementando a teologia, buscando o bem das pessoas, que é o maior bem que nós temos. Então, dessa forma, eu me despeço e agradeço a atenção de vocês e fiquem com Deus.